Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. O tema de hoje, culturas de inverno, com destaque para a cevada. Meu nome é Ney Hermann e comigo no estúdio está o engenheiro agrônomo Fábio Schmidt, que é da empresa Protecta, especializada neste assunto. Senhor Fábio, obrigado pela sua presença hoje aqui. Nós que agradecemos, a oportunidade de falar aos telespectadores sobre as culturas de inverno, em especial a cultura de cevada. Agradeço novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Sicredi Cooperativa de Crédito. Gente que coopera, cresce. Venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, lavouras de inverno com destaque para a cevada. Comigo no estúdio está Fábio Schmidt, que é da empresa Protecta, especializada nesse tipo de assunto. E eu gostaria de começar o programa, ou melhor dizendo, este bloco, para ser mais exato, falando justamente sobre a experiência que vocês têm no mercado. Se eu não me engano, agora, nesse ano, vocês completam 40 anos de história, correto? Exato, Exato. Esse ano tivemos o nosso aniversário aí de 40 anos de empresa e 40 anos trabalhando com cevada aqui na região também. Como foi esse processo de transformação, de adaptação, melhor dizendo, da região à cultura de cevada ou da cultura de cevada da nossa região? Hoje nós temos duas grandes cervejarias. Isso modificou o panorama? Modificou, sim. Nós estávamos estagnados em produção de cevada aqui, porque nós não tínhamos um mercado comprador. Há que se fazer um parênteses aí que a cevada em si é matéria-prima para o malte, que as cervejarias usam. Aqui no Paraná nós temos maltearia grande na região próxima aqui de Guarapuava e temos o anúncio de uma nova maltaria em Araucária. Isso proporciona economias logísticas consideráveis e que fez com que a gente pudesse aumentar as áreas de cevada aqui na região, para tornar o processo mais sustentável economicamente, viabilizando o abastecimento dessas cervejarias aqui. Não na totalidade, porque há uma série de tipos de cevada que se usam para fazer o malte, mas em grande parte de sua demanda por malte. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho desse processo de transformação para as pessoas que estão em casa, porque muita gente achava que era só levar a cevada para a cervejaria, e não funciona desse jeito. Algumas cervejarias, talvez no mundo, tenham uma maltearia dentro da própria unidade fabril, não sei se isso acontece, mas, como o senhor já disse, essas cervejarias que estão aqui compram um malte de uma malteria já existente, que é da Cooperativa Agrária de Entre Rios, que é distrito de Guarapuava. Como ocorre o processo de transformação da cevada em malte? Então, a cevada, na realidade, o processo de malteação é um processo de germinação. Você pega o grão da cevada, ele inicia o processo de germinação. Quando ele inicia o processo de germinação, o amido do grão se transforma em açúcares, que são os que serão fermentados pela cerveja. Aí é parado esse processo de germinação, retirado a radícula inicial, o início de raiz que é formado no grão, secado novamente, e então seria uma cevada mais doce, uma cevada rica em açúcares, que é a matéria-prima para a fermentação da cerveja. Esse processo leva quanto tempo, mais ou menos? Normalmente em torno de 7 dias por batelada, são usadas lá, por exemplo, 30 toneladas, então 30 toneladas nos 7 dias, volta mais 30 toneladas e a capacidade das maltarias gira em torno de 100 mil toneladas ano, a 200 mil toneladas ano, mais ou menos. Perfeito. Daí o malte sai da cooperativa, vem para as cervejarias. Agora é lógico que tudo começa no campo, com a produção de cevada. Nós tivemos um aumento de área plantada nessa última safra, comparando com 2014? Tivemos. A nossa produção da nossa empresa especificamente, que é vinculada a uma cervejaria, ela duplicou aqui na região. E tivemos também a entrada de outros fomentadores que garantiram um volume de área triplicado aqui na nossa região. Então isso foi muito bom para a região, que é extremamente competente em produção de cevada, a gente poder ampliar as áreas e oferecer essa alternativa aos produtores.
Eu tenho uma relação muito fraterna, de carinho realmente com o seu pai, João Conrado Schmidt, porque foi o primeiro entrevistado que eu tive para o Globo Rural. Na época eu tinha iniciado na reportagem, em 1996, e foi a primeira vez que eu apareci em rede nacional, foi justamente no Globo Rural, com uma matéria sobre cevada, encomendada pelo editor do Globo Rural, Benê Cavecchini, que hoje se encontra na revista Globo Rural, não mais no programa de TV. E, tendo em vista isso, eu gostaria que o senhor relembrasse aqui comigo algumas coisas que me marcaram muito naquela reportagem. Uma delas é que a cevada teria uma resistência natural à umidade um pouco maior que a do trigo, por exemplo, ou do triticale, que tem hastes parecidas. Próximo à época de colheita, ocorre um fenômeno diferente na cevada do que dos outros cereais de inverno. Ela quebra a espiga, ou seja, a espiga fica virada para baixo. Então isso não deixa com que a umidade entre no grão e danifique o grão. Não que em casos de excesso de chuva, de anomalias climáticas, não vá prejudicar. Prejudica, mas o impacto sempre é menor do que nas outras culturas de inverno. E quando a gente fala de cevada, as pessoas vão para o campo sabendo que preço vão receber na época de colheita? Tem várias modalidades de mercado. Normalmente a cevada já é previamente contratada com um valor fixo em reais. No nosso caso, nós trabalhamos assim. O produtor, quando ele vai plantar cevada, ele já sabe quantos reais ele vai ter por tonelada colhida e entregue dentro da especificação. Há outras modalidades de precificação vinculadas ao mercado de trigo em bolsas internacionais, como a Bolsa de Chicago, às vezes com um ágio, às vezes com um deságio, dependendo da qualidade. Então existem outros modelos de precificação. A gente opta pelo valor fixo em reais porque o custo de produção é fixo em real. Então o produtor teria a possibilidade de travar seu custo com alguma alternativa fixa em reais e talvez especular no mercado com outras alternativas que não sejam cevada, trigo ou qualquer outro cereal de inverno. O senhor falou em especificação. Significa que o grão, obviamente, tem que ter uma qualidade X para ir para a maltearia, para virar a matéria-prima da cerveja que nós vamos beber na sequência. E como descendentes de alemães, tanto eu quanto o senhor, a boa cerveja faz parte do hábito culinário, né? Não é apenas uma bebida alcoólica, faz parte do contexto cultural. Acho que para o povo brasileiro também acabou sendo incorporado no nosso modus vivendi, né? Mas, em relação a isso, eu gostaria de saber o seguinte. Nós temos duas multinacionais, né? A Ambev é uma multinacional de origem brasileira, comprou recentemente a maior, ou a marca mais icônica de cerveja dos Estados Unidos. Então, eu acho que foi uma tacada de mestre, do meu ponto de vista, porque os norte-americanos também bebem muita cerveja. E nós temos aqui a Heineken, que é uma matriz fica na Holanda, também outra multinacional. Então, obviamente, são empresas exigentes, né? Porque tem um público exigente. O brasileiro pode ser muito permissivo na política, mas com a cerveja ele faz questão de que seja realmente a melhor. E aí vem a pergunta, essas empresas, elas impõem um grau de rigor muito elevado para a matéria-prima que estão comprando? A matéria-prima cevada, ela é balizada por uma portaria do Ministério da Agricultura, portaria 692. Essa portaria ela não muda desde 1986. Basicamente, são dois critérios de classificação, um de germinação mínima e outro de peneiras. Então, a cevada ela paga por qualidade desde que a gente começa a trabalhar. 40 anos atrás, ela já pagava por qualidade. Isso pouco mudou. Logicamente, a especificidade da cervejaria, com a amplitude de marcas comerciais e tipos de cerveja, exigem maltes diferenciados. E também um padrão constante de matéria-prima. Porque se a gente se lembrar, 15 anos atrás, 20, você tomava cerveja mesmo aqui de Ponta Grossa, um mês era excelente, outro mês já não era tanto, depois voltava, tinha variação. E nos últimos 10 anos a gente não vê mudar muito o sabor da cerveja, né, em função dessas especificidades. Então as características para a cevada elas não são muito rigorosas, mas as características para o malte são extremamente rigorosas. E isso gera plantios de diferentes variedades, em diferentes épocas, para você diluir esse risco e conseguir fazer uma mistura, que é chamada de blended, né, que atenda às especificações da cervejaria. Então, enquanto na cevada nós temos hoje
determinação de umidade, impureza, micotoxinas, peneira e germinação. No caso do malte, são mais de 40 itens que são analisados. Então é bem mais rigoroso. E bem acima, os níveis de qualidade são bem acima dos legais. Né? Na cevada são os níveis legais que prevalecem, mas no malte já a indústria estima níveis bem superiores aos legais. A cooperativa de Entre Rios consegue abastecer plenamente as cervejarias de Ponta Grossa? Eu acho que não, né? Eles precisam importar. Normalmente se trabalha com uma porcentagem ao redor de 50% mais ou menos de cevada importada para atender determinados aspectos de qualidade que as nacionais não conseguem. A qualidade da cevada nacional nossa hoje é excepcional, é muito boa mesmo. Não deve nada a nenhuma cevada do mundo. Isso a gente sabe porque a gente tem um programa de acompanhamento de produtividade e de vários índices de consumo de água, consumo de adubo, comparado ao programa mundial da companhia. Então, não devemos nada. Porém, há determinados aspectos intrínsecos do malte que precisam de cervejas importadas para que sejam completado ou atingido aquele nível mínimo de qualidade. Ou seja, então, existem variedades, tipos de malte, vamos colocar assim, que ainda precisam ser importados porque nós não conseguimos produzir isso aqui no Brasil por questões climáticas, seria isso? Exatamente, ou por a gente não ter um material que seja atrativo ao produtor e que tenha aquela qualidade específica. E também por uma questão de gestão de risco da maltaria. A cultura de inverno, de modo geral, é uma cultura de risco intenso, então ele não pode também ficar contando com 100% dos seus ovos num cesto só. Né? Então, compreendo. Por uma questão de diluição de risco também há sempre a importação de matéria-prima. Agora, se nós tiver excedente, nada nos impede de exportar, porque nossa qualidade não fica devendo nada para nenhum material mundial. Ou seja, nós teríamos essa possibilidade também no futuro. Futuramente podemos ter, sim. Eu fiz um programa há poucos dias falando justamente sobre agronegócio, entrevistando o Gilmar Oliveira, que o senhor conhece, da empresa Safra Sul, que é uma empresa de corretagem de grãos. E daí, ele mencionou a questão das commodities agrícolas, ou seja, grãos produzidos em escala mundial que são negociados na Bolsa. No caso da cevada, a cevada não é uma commodity, correto? A cevada, ela até tem cotação em bolsa, ela tinha cotação na bolsa de Winnipeg, no Canadá, que depois foi incorporada pela CBOT, que é a Bolsa de Chicago. Mas é um referencial. Ela é um referencial porque, como ela tem muitas especificações, é o que nós dizemos que é um mercado de nicho, né? Um mercado mais específico. Então, para cada produtividade de malte, rendimento industrial, você tem uma precificação ajustada. Né? Às vezes o material não produz tão bem no campo, mas é um material bom de qualidade, então tem que ser pago a mais. Às vezes é um material que é extremamente produtivo, nem tão bom de qualidade, tem um preço diferenciado, então aí você ajusta em função da necessidade do malteiro. Né? Eu gostaria de perguntar para o senhor algo específico em relação às cervejarias artesanais. Elas têm aumentado também a demanda por malte no país? Porque é cada vez mais comum a gente ver cervejarias artesanais. Existem até cursos sendo ministrados aqui em Ponta Grossa nos próximos dias, envolvendo esse tipo de aprendizagem, esse tipo de conhecimento novo, eu acho. E muita gente querendo participar desse mercado, que é um mercado que acaba dando uma margem de lucro interessante para quem se adapta a ele, obviamente, porque são produtos de alto valor agregado. Né? Realmente é um nicho interessante para ser explorado? É um nicho interessante, né? Todo nicho de mercado é um mercado que agrega valor. Né? Normalmente, quanto mais específico é o mercado, mais valor agregado ele tem. Aqui no Brasil, a grande maioria das maltarias, ela produz o malte tradicional, que é o malte Pilsen, né? Destinado a cervejas Pilsen. As cervejas artesanais, cada vez mais, elas ficam mais específicas, né? Usam maltes torrados, maltes envelhecidos e tal, que normalmente são importados, né? Por causa da escala de produção. Mas eu imagino que brevemente já terão micromaltarias, que aí malteiam quantidades bem menores de cevada, para atender esses mercados específicos, que hoje realmente está muito aquecido. Né? Fazendo só um parênteses, a cerveja, a cerveja, pelas normas europeias, elas são 4 itens. Malte, cevada, água e lúpulo, ponto final.
Aqui no Brasil se usa muito adjuntos ou cereais não maltados, né? Se usa milho, tem cervejas que usam arroz, tem uma série de outros produtos que se usam, né? Mas a gente vê que tem crescido a demanda por cervejas puro malte, né? Que levam malte e cevada, né? Que são as cervejas mais tradicionais, padrão europeu e tal. Isso, com certeza, também incrementa uma demanda a mais para cevada em comparação a milho, em comparação a arroz e outros cereais que se utilizam na produção. O que eu vejo de interessante no que o senhor coloca, ou vem colocando agora nesse bloco, é justamente essa opção a mais que se abre para o produtor, porque normalmente vai todo mundo para o trigo na lavoura de inverno. Basicamente, eu acho que é interessante recapitular isso, que algumas pessoas não assistem obrigatoriamente os programas que eu faço toda semana. É sempre interessante deixar claro para o telespectador que a safra no Brasil normalmente vai de julho a julho, né? Ou seja, nesse caso, julho de 2015 a julho de 2016, e, obviamente, se divide entre safra de inverno e safra de verão, ou seja, uma colheita, um plantio no inverno, um plantio no verão, né? E as colheitas nos meses subsequentes. Então, basicamente, a gente nota que existe um contexto dentro de cada fazenda, onde se estabelece a rotação de culturas entre soja e milho, ou seja, existem 3 talhões, por exemplo, dentro da fazenda, em 2 talhões se planta soja, em 1 se planta milho, e daí depois se roda no ano que vem, ou seja, no ano posterior, e daí você planta numa parte que foi soja, milho, e na outra parte soja, e assim vai por diante, e no inverno se planta trigo, né? Eu não sei se a minha explicação ficou fácil de entender, eu espero que tenha ficado. Então, basicamente, essa rotação de culturas, ela se faz necessária, e as pessoas ganham muito dinheiro no Brasil ainda com soja, mas a lavoura de inverno, se ela for lucrativa, né, ela no mínimo, zera os custos de implantação do adubo, que vai ser usado também pela lavoura de soja. Ou estou errado? Não, está corretíssimo. Hoje, principalmente hoje, com os últimos preços aí dos últimos 3 anos, melhor dizendo, da soja, houve uma diminuição de rotação de cultura de verão. O milho perdeu muito peso, então enquanto a gente falava em 1/3 de área de milho, como você exemplificou, hoje talvez nós tenhamos 15% no máximo da área de milho. Então se faz necessário a adoção de outras práticas para a sustentabilidade do sistema, principalmente com produção de palhada no sistema de plantio direto. As culturas de inverno, hoje, elas fazem um papel importante nesse segmento, que o trigo hoje, por ter pouca matéria orgânica, pouca palhada, não cumpre com tanta eficiência. Então o fato de você entrar com uma aveia branca, com uma cevada, com um triticale, com um centeio, ele te permite uma produção de palhada maior que vai dar estabilidade para o nosso sistema de plantio direto. É razão do sucesso da nossa região produzir o que produz. A partir do momento que a gente para de fazer rotação de cultura, como está ocorrendo com trigo, soja, a gente vai ter que pagar uma conta cara no futuro, né? Então, é necessário que se entre em novas opções de formação de palhada. Dito isso, a lavoura de inverno em si é um exercício de gestão de risco. Você tem que estipular épocas de plantio, variedades, espécies vegetais, cevada, para que você, na média, você consiga ter uma rentabilidade boa e dilua todos os custos fixos que estão lá de qualquer forma. Os custos de funcionários, os custos de maquinário, os custos da terra, que são altíssimos aqui na nossa região, estão lá. Então você pode plantar uma lavoura de inverno e várias lavouras de inverno, melhor dizendo, porque a nossa indústria é uma indústria a céu aberto, e gerir bem esse risco. Então o fato de você poder aumentar a área de cevada, você entrar com outros materiais de inverno, te permite gerir bem esse risco e o resultado final econômico e técnico é muito melhor para o produtor. Eu só gostaria que o senhor explicasse para o público de casa por que é importante fazer a rotação de culturas, porque isso eu não expliquei nesse breve resumo que eu apresentei aqui. A rotação de cultura ela é necessária por uma série de fatores. Para controle de pragas, a praga que dá numa cultura não dá em outra, então você tem diferentes gerações de pragas, controle de pragas aí que eu digo são insetos normalmente. Para controle de doenças, as doenças que dão numa cultura não dão em outra cultura. Para formação de matéria orgânica, tem culturas que são aptas a formar mais massa, mais palhada, que nós falamos do sistema de plantio direto, outras menos.
Então, para efeito de conservação de solo, você nunca deixar teu solo descoberto, sempre deixar vegetado. Então, esses são assim uns itens básicos para a gente não, se a gente for falar de rotação de cultura e sistemas produtivos, a gente tem que fazer mais alguns programas, né? Mas é fundamental para o sucesso. E aqui que nós estamos numa região de solos arenosos, solos pobres, solos rasos, é fundamental. É o fator principal do sucesso das elevadas produções agropecuárias que nós temos aqui, é o nosso sistema de rotação de cultura e que culmina com o sucesso do sistema de plantio direto na palha. Então tem que ser feito. Gostaria também que o senhor, embora eu tenha dito isso, mencionado isso no programa anterior com outro entrevistado, eu gostaria também que o senhor explicasse para o público de casa o que é o plantio direto na palha e por que ele é importante. Plantio direto na palha é um plantio onde não há revolvimento algum de solo. Você não se revolve o solo. Não se mexe com o solo, não se gradeia, não se passa nenhum implemento sobre o solo de modo a proteger o solo da ação da chuva, evitando erosões. E essa palhada que se forma em cima do solo, ela vai ter uma série de benefícios adicionais. Ela não vai deixar que o solo superaqueça, ela vai manter por mais tempo a umidade disponível às plantas. Isso é fundamental em tempos em que se fala tanto de eficiência de utilização da água, né? Então ela vai reter muito mais a água, vai deixar o sistema muito mais resistente a intempéries climáticas, sejam por falta, seja por excesso de chuva, que também cria uma condição de infiltração melhor no solo. E isso são fatores assim que garantem, durante todas as fases da cultura, um suprimento ideal de água, de nutrientes e também com uma proteção de solo incrível. Dentro desse contexto é que a cultura da cevada acaba casando como uma luva, né? Porque o senhor mesmo disse que as lavouras de inverno são um risco por si só. Se existe uma outra opção, além do trigo, pelo menos ele pode minimizar os riscos com a lavoura de inverno, correto? O produtor. Correto, exatamente. O que a gente sempre fala, desde que eu me conheço por gente, não plante só uma cultura de inverno. Plante várias. Mesmo a gente trabalhando com cevada, a gente nunca chega para um produtor e diz, planta só cevada. De maneira alguma, a gente não faz uma recomendação dessa. A recomendação é que o produtor plante várias culturas. A cevada, ela tem uma especificidade aí no sistema. Ela demora um tempo grande para espigar. A partir do momento que você tem uma cultura de inverno espigada, ela é sensível à geada. Deu uma geada, você perdeu a lavoura. Então ela demora 90 dias para espigar e depois mais 40 dias você está colhendo ela. O trigo já é o contrário, ele espiga com 60 dias e vai a 120, 130 para colher. Então isso te permite que você plante a cevada antes do que o trigo com um risco menor de frio e geada, sabe? Então para nós aqui é fundamental isso. E o mais importante aí, como o pilar econômico principal do sistema é a soja, você tira a cevada um pouco antes e planta a soja no melhor período, na melhor época de plantio, que pode ser que aí no final do mês de outubro. Então ela casa realmente, como você falou, como uma luva aí para o sistema para você fazer 20%, 30% da área. Assim como a aveia branca, assim como as próprias áreas somente de formação de palhada com aveia preta, com centeio. Cada cultura tem o seu nicho aí na sua colocação, mas a cevada ela entra muito bem nesse aspecto. Muito obrigado pela participação nesse bloco, Sr. Fábio Schmidt. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, Rosemarie Noivas, seu sonho sob medida, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo, Sicredi Cooperativa de Crédito, gente que coopera, cresce, venha para o Sicredi. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco. O tema de hoje, lavouras de inverno com destaque para a cevada. Comigo no estúdio, o engenheiro agrônomo Fábio Schmidt, da empresa Protecta, com 40 anos de experiência neste segmento de lavouras de inverno, em particular a cevada.
Nós falamos no bloco anterior, basicamente, só sobre cevada. Demos algumas pinceladas em outros tópicos, mas basicamente sobre cevada. E um detalhe que o senhor destacou no bloco anterior é que as lavouras de inverno são por si só um risco. Eu gostaria que o senhor explicasse para o público de casa por quê. Então, as lavouras de inverno, elas estão sujeitas, principalmente aqui na nossa região, à incidência de geadas. As geadas, no último ano a gente teve mínimas geadas, nesse ano parece que teremos mínimas geadas também, em função do fenômeno que se instalou aqui, que é o fenômeno climático do El Niño, mas elas são muito sensíveis à geada, então com um risco elevado. Se você plantar um pouco fora de época, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, já é mais seguro, mas produz menos. Então você tem que fazer um exercício para você sair fora desse risco, principalmente com o frio. Um outro fator que o inverno normalmente é mais seco, então você tem uma limitação hídrica de forma geral. Agora mesmo estamos num momento de seca, há 30 dias atrás tivemos um momento de dilúvio, né, que a gente fala. Então também é um fator de risco. Coisas que não acontecem normalmente nas lavouras de verão, né? Então você tem que tomar uma série de precauções para que você não seja surpreendido aí por uma geada em épocas normais que acabem com a lavoura, né? Bom, as lavouras de inverno, elas necessitam de um período de frio, a menos que eu esteja equivocado. Se a geada vier e a espiga ainda não estiver formada, tudo bem? Normalmente sim, não há problema algum, né? As culturas, elas têm uma recomendação de plantio normalmente vinculada à época de espigamento. Dá um exemplo, vamos pegar uma região mais fria, como a região de Guarapuava, os produtores plantam normalmente 20 a 25 dias mais tarde do que nós aqui para escapar desse frio, justamente por não estar espigado o cereal de inverno quando vem a geada. Aí há que se fazer uma parte, que existe também uma cultura que não é cereal, é canola, né, que está crescendo em participação, mas também tem problemas com frios. É uma cultura de um pouco mais longa, mas se for um ano de inverno rigoroso, ela também sofre. O senhor falou de canola. Quais são as lavouras de inverno que nós utilizamos no Brasil? Aqui na nossa região, especificamente, né, nós começamos com aveia branca, aveia preta, centeio, cevada, trigo, triticale e canola. Esses são basicamente o que a gente planta no inverno aqui. A aveia branca serve para consumo humano. A aveia preta é ração? A aveia preta normalmente é uma cultura que é feita para cobertura de solo. Só isso? A finalidade dela é cobertura de solo e produção de sementes. A produção de sementes, há bastante produção para que possa ser coberto todo o solo aí da nossa região. A aveia que nós produzimos, ela é para ração ou para consumo humano? Ela depende da condição climática que ela pegar. Ela é plantada para consumo humano, mas se tiver alguma diversidade climática, alguma coisa que comprometa a qualidade, ela é utilizada em alimentação animal. E no caso do triticale, algumas pessoas até não sabem, mas normalmente existe essa confusão causada por fotógrafos, né? A espiga da triticale, né? Agora demorou para sair, da triticale é muito bonita, né? Diga-se de passagem, mais bonita que a espiga do trigo. E muita gente fotografa a espiga da triticale, né, como se fosse do trigo, e não é. Né? A espiga da triticale é quase que o dobro da espiga de trigo, né? Mas para que serve a triticale? O triticale é uma mistura, na realidade, genética entre trigo e centeio. Ele foi feito para extrair a produtividade elevada do trigo e a rusticidade do triticale, que o nome científico é Secale cereale, então por isso triticale, né? Ele foi desenvolvido para ser um cereal rústico, com baixa qualidade de grão, altamente produtivo e destinado à alimentação animal. Esse é perfeito. O foco dele. Então, uma lavoura de baixo investimento, com uma possibilidade de colheita, um retorno econômico não tão saudável, mas atrativo. Então, esse é o escopo do triticale, assim. Hoje, a representatividade dele aqui é muito baixa. As tecnologias que vieram dando mais rentabilidade em outras culturas, e o produtor, então, deixou o triticale um pouco de lado. Mas é uma opção viável
em determinadas situações sim. Ele serve como ração para que tipo de animal? Qualquer tipo de animal, bovinocultura de leite, de corte, suinocultura, avicultura, ele entra bem em todas as composições de ração aí que a gente tem conhecimento. E a aveia, se não ficar boa o suficiente para consumo humano, acaba sendo usada como ração também? Acaba sendo usada como ração. Bem, canola já é para produção de óleo, certo? Exato. Só isso? Não serve para mais nada? Ela é específica para óleo mesmo, só que ela tem menos interferências de qualidade, assim, né? E o índice de produtividade na nossa região de canola é bom? É bom, nos últimos, quando você não tem um inverno tão rigoroso, como está sendo esse ano passado, os níveis de produtividade são muito bons, sim, fica bastante, é uma alternativa bastante interessante para o produtor também diluir seu risco no inverno. A nossa preferência aqui na região ainda é o trigo, né? E o trigo tem uma série de delicadezas, né? Choveu pouco, acabou o grão. Choveu muito, acabou o grão. Eu não sei se desenvolveram variedades mais resistentes e próprias para panificação, que seria o trigo nobre, né? Mas o fato é que eu me lembro que na época de reportagem, eu sempre me perguntava, mas por que choram tanto se continuam plantando trigo, né? Uma vez um agricultor amigo meu disse, porque não tem outra saída, tem que ser trigo, né? Não é bem que não tem outra saída, né? Existem outras alternativas. Mas o trigo apresenta uma possibilidade de rentabilidade maior que as outras lavouras de inverno? Ele apresenta, sim. Se você contratar bem e tiver uma condição de qualidade boa do trigo, ele te dá uma boa rentabilidade. Sem contar que está no nosso histórico, né? Aqui na década de 70 se produzia trigo. Não se produzia soja, não se produzia milho. Aqui era terra de trigo, né? Assim como o Rio Grande do Sul. E depois foi mudando, né? Hoje o trigo já não é, mas é histórico dos produtores que estão aqui no campo, que são normalmente as gerações dos fundadores ainda, né? Das produções agropecuárias, a produção de trigo. Então todo ano é tipo tomar determinados refrigerantes. Você não sabe nem porque você está tomando, mas você está tomando, né? Então sempre tem aquele plantio de trigo, né? Sempre na rotação está o plantio de trigo. O que aconteceu foi uma especificidade maior, né? Hoje o produtor ele já conversa com o mercado consumidor antes de plantar, vê quais os materiais que o mercado consumidor quer, às vezes contrata já a produção e o mais importante de tudo, segrega a produção. Ele não mistura todos os trigos num buraco só, porque daí todos perdem a qualidade, né? Então os produtores que têm adotado essas práticas, eles têm entrado bem no mercado. Apesar que o mercado de trigo já é um mercado de commodity, né? Então nós competimos com o mundo. Tem anos que é favorável e tem anos que a gente fica aí sem liquidez com o trigo estocado, né? Então, Qual é o percentual nas propriedades, percentual médio entre as lavouras de inverno? Ou seja, quanto se planta de trigo, quanto se planta de cevada, quanto se planta de aveia? Então, normalmente, em condições, eu vou falar das condições não que nós estamos passando nos últimos 3 anos, que são condições de plantar praticamente só soja. Porque quando você planta só soja, você tem 100% da tua área disponível para trigo. Então, automaticamente você tem aumentado. Mas normalmente você tinha 30% de milho, 1/3 de milho, 2/3 de soja. Onde era plantado milho, era plantado aveia. Onde era plantada a soja, você tinha entrada de cevada e trigo. Então, normalmente, cevada em torno de 20%, 25%, trigo com 50%, ou às vezes aveia branca no lugar da cevada, outras... Mas, normalmente, 50% do volume total de área dos produtores, em condições normais, são com trigo aqui na nossa região. Ou seja, metade da área é trigo. Trigo. E daí a outra metade se divide em outras opções. Nas outras culturas, exatamente. Agora, a aveia é uma opção interessante por causa das características dela para cobrir o solo? A aveia é muito interessante, principalmente a aveia preta, no caso, né? Exato. No que tange a ciclagem de nitrogênio, ciclagem de nutrientes, não só nitrogênio. Nitrogênio, potássio, ou seja, tudo que está sendo perdido, está descendo pela chuva e tal, indo embora, ele tem condição de pegar, trazer para a planta em cima e depois você vai fazer a palhada, né, dessa aveia e aí esses nutrientes vão estar de novo em cima do solo, disponível à próxima lavoura que você for implantar. Então as aveias elas são destinadas e são desenvolvidas pelos melhoradores para isso, uma alta capacidade de
captar nutrientes do solo que estão sendo perdidos e trazer de volta para o sistema. Esse é o objetivo maior, além de um desenvolvimento radicular grande, que te permite mais permeabilidade de solo, menos compactação, que geram doenças e outros benefícios adicionais. Isso eu ia lhe perguntar também, essa questão das raízes das plantas, né? Porque essas gramíneas de inverno, eu não sei se todas, mas pelo menos a aveia eu sei que tem uma raiz profunda. A que profundidade chega? Em média. Então, a profundidade é em torno de 20 a 25 centímetros. Aí tem já relatos de 1 metro e pouco. Porém, aqui na nossa região nós temos um impedimento por causa que nós temos alumínio nos nossos solos. E o alumínio é tóxico ao desenvolvimento de raiz. Então, a raiz ela chega até determinada profundidade e não consegue se desenvolver mais em função do alumínio. Mas se não tivesse alumínio, iria 1 metro, 1,20 m, 1,5 m. Ou seja, isso prende o solo, impossibilita o solo de ir embora com a chuva, como acontecia nos anos 60, 70, quando o pessoal revolvia o solo, né? E daí se formavam aquelas vossorocas, que, para quem não conhece direito essa expressão, significa aquelas valetas enormes que se formavam por conta das chuvas. E graças a Deus isso não existe mais, né? Aqui na nossa região nós estamos muito bem de conservação de solo. Hoje tem uma coisa que particularmente me preocupa bastante, que é a sucessão de culturas, né? Que quando você tem só 2 culturas, soja, trigo, soja, trigo, soja, trigo, não é caracterizada uma rotação, é caracterizada uma sucessão. E aí você começa a ver retorno ao quadro que nós tínhamos na década de 80, de algumas áreas já com erosão, de algumas áreas com perda da camada superficial de solo, que é a mais rica, que estão lá concentrada a matéria orgânica, a maioria dos nutrientes. Então a gente sempre faz um alerta aos produtores que fiquem atentos a isso, porque a conta da rotação de cultura a gente fala que vai chegar, e é cara, é uma conta que ele não vai conseguir pagar com uma safra, ele vai ter que ficar 5, 6, 10 anos investindo no sistema, sem retorno econômico de algumas culturas, para voltar a ter os níveis de produtividade que ele tinha. Então a gente alerta os produtores que não é porque a soja está nesses patamares de preço que ele tem que deixar de fazer rotação de cultura. Não, ele tem que se preocupar com isso. E a gente faz esse alerta, né, principalmente às novas gerações. Aqui na nossa região tem uma particularidade. Os produtores fundadores eles estão numa faixa etária de 50 a 60 anos. Ou seja, querem mais a comodidade, já trabalharam o suficiente, né, até 70 anos. E uma geração intermediária aí dos 40 anos por aí não ficou na agricultura, porque a agricultura não era rentável. E agora tem uma geração de novos, de 20 a 30 anos, que está entrando no setor e que não passou pelas dificuldades que nós passamos aqui para produzir o que produzimos. Então eles não sentiram na pele o que nós tivemos que investir e gastar de dinheiro para produzir. Então a gente faz o alerta para que eles percebam que a sustentabilidade do sistema agrícola demanda muito investimento. E não é hora de tirar a rotação de cultura em função somente de perspectivas de preços altos na soja. E sim, fazer a agricultura como tem que ser feita, com a tecnologia que foi desenvolvida e que nos fez ter o sucesso que temos aqui na nossa região. Ou seja, existem pessoas que simplesmente não viram as vossorocas que eu mencionei, né? Ou seja, não acompanharam de perto esse processo, não viram os rios enchendo à toa por causa da terra que ia embora. Tomara que nunca vejam, né? Mas exatamente. O fato é que correto seria realmente seguir as recomendações no que se refere à rotação de culturas. Eu até, quando o senhor mencionou isso no bloco anterior, né, que a rotação está sendo praticamente, aos poucos, abandonada, eu confesso que eu fiquei preocupado como jornalista, né, porque de tanto fazer matéria sobre esse assunto, você acaba aprendendo alguma coisa e, sinceramente, não seria saudável para uma região de solos rasos como a nossa, de maneira alguma, que isso viesse a acontecer novamente. Senhor Fábio, apenas para que a gente possa resumir então esse assunto, se não houver a rotação de culturas feita da maneira adequada, como foi preconizada, como foi desenvolvida, mais cedo ou mais tarde nós teremos prejuízos na região como um todo. Com certeza, a conta da rotação de cultura ela vem para o sistema de plantio direto. Há que se considerar que aqui na nossa região especificamente, em torno de 50% das áreas que nós fazemos agricultura hoje, elas não teriam agricultura se não fosse o sistema de plantio direto. E a base do sistema de plantio direto na palha é a rotação de cultura.
Então, que a conta virá, em determinados aspectos já está vindo, com o incremento de números de pragas e doenças de difícil controle em culturas como trigo e soja, coincidentemente, que são as culturas que estão sendo plantadas mais, né? Então, a conta virá. Então, o alerta que a gente faz é nesse sentido. Vamos evitar que a conta venha. Vamos continuar produzindo de forma sustentável e eficiente, né, antes que nós tenhamos limitações e, logicamente, aí, complicações financeiras em função disso. Agora, terminando de falar de lavouras de inverno, eu gostaria de saber o seguinte. Basicamente, qual é o papel nas finanças de uma fazenda, para um produtor rural, de uma lavoura de inverno? Simplesmente cobrir seus custos operacionais ou gerar uma margem que zere o custo de implantação da lavoura de verão? Então, eu tenho um amigo, engenheiro agrônomo também, que ele fez uma apresentação uma vez e falou assim, olha, plante lavoura de inverno, que até R$170 por hectare de prejuízo ainda dá lucro. Eu disse, não, tudo bem, o duro é eu convencer o meu credor disso, né? Então, vamos dizer, então, até se ela der prejuízo, ela dá lucro, porque ela te absorve grande parte dos teus custos fixos, né? E que vão estar lá de qualquer maneira, que você vai jogar para a tua cultura principal. Então, é uma questão de engenharia financeira, você alocar esses custos para uma ou para outra cultura. O fato é que os produtores que têm feito lavouras de inverno com esses critérios de gestão de risco, eles têm pago praticamente os custos fixos deles com as lavouras de inverno, eles têm absorvido o custo de arrendamento das áreas que fica somente sobre as lavouras de verão, então ele não tem esse custo já de arrendamento, e ele tem uma outra grande oportunidade econômica, que é a de trabalhar com fluxo de caixa mais amplo. Ele pode vender culturas espaçadas durante o ano. Então ele não fica com uma entrada de recursos somente na safra de verão. Ele tem várias entradas de recursos. Isso analisado pelo lado financeiro. Já pelo lado técnico agronômico, ele tem o que a gente chama de trabalho em adubação de sistema. Você aduba bem tua lavoura de inverno para que você não precise adubar tua lavoura, principalmente de soja. E isso, o pessoal então que consegue absorver no inverno esse custo de adubação, ele tira uma soja até livre do custo dos fertilizantes, que é o custo mais impactante em qualquer produção agrícola. Então é altamente atrativo tecnicamente e economicamente persistir nas culturas de inverno. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor falou no bloco anterior da seca que nós estamos atravessando nesse momento e do dilúvio que nós tivemos alguns dias atrás, há um mês atrás aproximadamente, quando em 15 dias choveu mais de 300 ml. Então, ou seja, um absurdo, é muita água. Esse dilúvio chegou a literalmente levar o adubo junto ou não chegou a tanto? Não, veja, né, aí há que se fazer um comentário. Nos sistemas de plantio direto bem constituídos, o que nós falamos que tem mais do que 3% de matéria orgânica a nível de solo, essa perda de nutrientes é mínima. Esse é um outro fator da preocupação em manter o sistema de plantio direto, porque ele tem a matéria orgânica tem uma alta capacidade de retenção de nutrientes. Ótimo. Caso não tenha, que sejam solos arenosos, aí você tem uma perda, e os nossos solos são... Mas as perdas não são tão significativas assim. O que ocorre num dilúvio desse nessa época é que você tem um encharcamento de solo. Quando você tem encharcamento de solo, você não tem presença de oxigênio e, portanto, você não tem desenvolvimento de raízes. Aí que para qualquer pessoa que sai em volta da cidade, eu saía na semana passada, via que as lavouras estavam todas amarelinhas. Né? Não estava com aquele verde lindo que nós estamos habituados. Em função disso. Aí você tem uma pausa nessa chuva, você tem a drenagem do solo e aí a planta começa a fazer raiz novamente e recompor. Então não é tanto pela perda de nutrientes em função do excesso d'água, e sim dos impactos indiretos que o excesso de água tem. Se você tem também um sistema de plantio direto bem constituído, com as raízes que nós já falamos
que se aprofundam, você tem uma facilidade de drenagem e você tem uma diminuição desse encharcamento. Então, aí você vai fazendo essas ligações, aí você vai vendo os benefícios que o sistema apresenta. Né? Bom, de uma certa forma, então, a gente pode dizer que o sistema do plantio direto é praticamente o guarda-costas do solo. Né? Então, exatamente. Cuida do solo. Podemos dizer isso? Cuida, sim, exatamente. Cuida e melhora. Né? Porque o que nós temos constatado com o passar dos anos é que há uma melhoria enorme. Né? Esses dados são notórios, né? Cada ano que passa, o Brasil tem mais super safra com muito pouco crescimento em área e crescimento em produtividade. É decorrente do sistema também, é um componente forte nesses incrementos de produtividade. Né? Sr. Fábio, obrigado pela participação nesse terceiro bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, lavouras de inverno, com destaque para a cevada. Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Fábio Schmidt, que é da empresa Protecta, que tem 40 anos de experiência nesse segmento. E eu gostaria aqui de agradecer a sua participação no programa de hoje e fazer uma pergunta final. O El Niño vai prejudicar a nossa safra de inverno e colocar em risco a safra de verão? Ou a nossa região não vai ser tão prejudicada quanto outras, que tradicionalmente acabam sofrendo com o El Niño? Tanto pela previsão do modelo europeu como do modelo americano, nós vamos ter um El Niño muito intenso. Quando você tem um El Niño muito intenso, você tem chuvas maiores, mais alocadas um pouco ao norte, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que acontece, infelizmente, aquelas catástrofes que a gente está acostumado. Nós aqui pegamos a rabeira desse fenômeno. Nós devemos ter, sim, excesso de chuvas, principalmente concentrado em janeiro e fevereiro, em torno de 120 milímetros a mais que a média aqui. E nas lavouras de inverno, nós já vamos ter um excedente de chuvas na colheita. Não tão significativo pelas previsões até agora, né? Mas o produtor tem que ficar muito atento, porque o período de colheita pode ficar pequeno, então ele não pode perder tempo para colher. Quando tiver a oportunidade de colher suas lavouras, ele tem que entrar e colher, porque pode sim vir um excesso de chuvas aí e ter problemas com sua colheita. Eventualmente ter alguns danos com relação à qualidade, mas a intensidade nos meses de outubro e no início de novembro, aqui, que são nossas principais colheitas de inverno, ela não será tão intensa. A intensidade maior será mais em janeiro e fevereiro. Porém, a nível de produtividade, normalmente anos de fenômeno El Niño são anos de alta produtividade para a agricultura. Isso na nossa região. Na nossa região. Sr. Fábio, novamente obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Muito obrigado pela oportunidade. E estamos sempre abertos para falar sobre esse assunto. Okay. Agradeço muito a você que estava nos acompanhando até agora e eu quero dedicar este programa a Renato Gomes Napoli, um dos empresários mais influentes da história de Ponta Grossa, alguém que foi responsável há mais de 20 anos pela campanha Ponta Grossa é Mais, que revitalizou uma boa parte da cidade, recuperou projetos como, por exemplo, de iluminação natalina no fim de ano. E este homem, infelizmente, faleceu. Que ele descanse em paz e que Deus conforte a família. Ele era um excelente amigo, um homem generoso, mas principalmente um empreendedor que abriu caminhos para toda uma geração. Voltamos na semana que vem.